Boa tarde. Hoje nós vamos discutir alguns pressupostos do conceito de trabalho em Marx, levando em consideração a dimensão da alienação e do estranhamento. Para fazer isso, tal qual foi proposto para vocês nas leituras da aula, nós nos basearemos em 3 textos. Os manuscritos de 44, escritos pelo próprio Marx, o texto do Jesus Ranieri, denominado como Câmara Escura, e um artigo publicado pelo Sérgio Tumolo, denominado Trabalho, Alienação e Estranhamento, visitando novamente os manuscritos de Marx. Para iniciar essa discussão, a gente leva em conta a dimensão do que está em debate hoje, e esse hoje que a gente coloca desde aquilo que se denominou como crise do Fordismo, e posteriormente com a queda do Muro de Berlim. São processos que, apesar de ocorrerem por motivos diferentes, levaram a uma profunda discussão e uma tentativa de se matar a luta de classe daquilo que a gente chama por decreto. Algo, ao nosso entender, muito complicado. E tem alguns autores que fazem um debate justificando que o trabalho já não é mais uma categoria central que permita problematizar a sociedade. Então, dentro desse campo estão desde aqueles que negam o marxismo até aqueles que procuram repensar o próprio marxismo. Então, a gente elucida, entre eles, o trabalho do Klaus Hoff, escreveu um livro que chama Capitalismo Desorganizado. E nesse livro, ele em debate, flertando com o Jürgen Habermas, aponta que o trabalho, ele não tem mais, em uma sociedade fragmentada, ele não tem mais como ser um ponto de análise para as propostas, para os processos que estão em curso dentro da sociedade. Existe também o trabalho do Robert Kurz, não só no livro Colapso da Modernização, como outro livro lançado por ele, denominado como Os Últimos Combates. O Robert Kurz faz uma crítica radical ao conceito de trabalho em Marx, afirmando que o conceito de trabalho em Marx também não mais responde à realidade social que se vive. Ao fazer essa afirmação, o Kurz parte da defesa de um pressuposto que não é mais o trabalho que é central na sociedade, mas sim o fetichismo. O fetiche da mercadoria assume uma dimensão do que assume a dimensão da centralidade dos processos de análise dentro da sociedade. Quer dizer, o Robert Kurz não vai além de Marx, mas tenta repensar as questões dentro do próprio campo marxiano, estabelecendo, vamos dizer assim, trocando um conceito de Marx por outro desenvolvido pelo próprio Marx. O André Gorz, um livro muito conhecido, denominado Adeus ao Trabalho, também fez uma crítica radical ao conceito de centralidade do trabalho e, consequentemente, o trabalho tanto na sua dimensão concreta como abstrata. A argumentação desse autor é que a sociedade ela se fragmentou também de uma tal forma que a própria representação do movimento sindical está em crise. Então a crise é entendida por ele como a crise do marxismo e do movimento operário em si. E o que ele propõe? Ele propõe a discussão da constituição de uma não classe de não trabalhadores, que no entendimento do Gorz responderia à dimensão que toma a sociedade. Existe também o trabalho de Jürgen Habermas. Nós não vamos nos aprofundar muito nisso, porque só esses autores também dariam um curso. Mas o Habermas, ele tece críticas não só ao materialismo histórico dialético pensado por Marx, como as próprias dimensões do conceito de burocracia defendido por Max Weber. No campo das obras de Marx, a crítica feita por Habermas ela é a seguinte: olha, o trabalho não é mais uma categoria central, mas sim
a teoria da ação comunicativa. A teoria da ação comunicativa dá, segundo o entendimento de Habermas, significado e desperta subjetividades e, consequentemente, a humanidade da relação entre as pessoas. Também, paralelamente a isso, especialmente no Brasil, a defesa do conceito do trabalho enquanto categoria explicativa, ela é feita no desenvolvimento das pesquisas e reflexões do Ricardo Antunes, né? O Ricardo Antunes é um conceito que é muito próprio dele, ao fazer uma crítica ao André Góes, aponta a dimensão de um conceito da classe que vive do trabalho e não do não trabalho, né? Colocando isso como um desafio até para o movimento operário em representar aquele que não pertence a uma classe sindicalizada, né? Ora, no entendimento do Ricardo, a questão que se põe é a seguinte: olha, é o trabalho como categoria central, constituído de fonte primária. Quer dizer, o que é fonte primária? É a fonte primeira que desperta a própria humanidade do homem, do seu sentido de existir enquanto sociedade, de realização do ser social, protoforma, sendo fiel ao que o Ricardo coloca, da atividade humana e, consequentemente, fundamento ontológico básico da omnilateralidade humana. O Marx, eu entendo que agora, para a gente debater onde chegou o porquê que essa discussão aparece, é fundamental a gente voltar na história e recuperar o significado, os sentidos que Marx deu ao próprio conceito de trabalho. Por quê? Porque o conceito de trabalho em Marx, ele se inicia ainda naquilo que a gente denomina como obras da juventude, né? Especialmente nos manuscritos econômicos e filosóficos, ou alguns denominam como manuscritos de 44, outros denominam como manuscritos de Paris. São várias denominações que se tem. Porém, o Marx, ele também desenvolveu o conceito de trabalho num livro denominado Elementos da Economia Política, quando ele faz uma crítica ao James Mill e começa a desenvolver a tese de estranhamento do homem, né? Isso é um conceito que está presente lá no livro do Jesus Ranieri, A Câmara Escura, tal qual eu coloquei para vocês no começo dessa exposição. E em cima disso, os manuscritos de 44, eles são na realidade 4 manuscritos que eu descrevo a vocês agora. O primeiro manuscrito é composto de 27 páginas. Consiste, sobretudo, de excertos de economistas que propiciam a discussão de salário, lucro, renda, seguido das reflexões que o Marx desenvolve sobre trabalho alienado. O segundo manuscrito é um fragmento de 4 páginas sobre a relação capital e trabalho, onde o Marx onde o Marx aprofunda os processos que estão em curso na sociedade e começa a desenvolver o conceito daquilo que a gente denomina, muito próprio nos manuscritos de 44, que depois eu vou retomar essa discussão com vocês, que é o conceito de expropriação, imposto pela burguesia aos trabalhadores. Um pouquinho mais para frente nós voltaremos a essa questão. O terceiro manuscrito, ele tem 45 páginas e debate o quê? A propriedade privada, o trabalho e o comunismo. Ao mesmo tempo, dentro desse terceiro manuscrito, ocorre uma crítica ao idealismo hegeliano. Quer dizer, é importante a gente perceber que nos manuscritos de 44, apesar ainda de não haver a total ruptura com o pensamento de Hegel, o Marx dá sinais muito fortes ao fazer uma crítica radical à esquerda hegeliana, né? Tanto é que a produção dos manuscritos, eles 2 anos após, o Marx publica junto com Engels a ideologia alemã, onde o Marx tece as severas críticas a Feuerbach,
e a Hegel, né? Isso é discussão também um pouco mais para frente. E o quarto manuscrito, ele tem apenas 4 páginas. E na realidade ele é o quê? Um sumário do capítulo final da discussão da fenomenologia do Hegel. Ora, o Ranieri, e bem como o Tumolo, discutem muito bem essa questão da própria composição dos manuscritos. Por quê? Porque a composição dos manuscritos implica na tentativa de se chegar a algum lugar. Quer dizer, é um conjunto de críticas desenvolvidas por Marx, ao qual o Marx as teoriza, sem ainda ter subsídios para debater a teoria do valor, o que ele vai constituir isso apenas nos Grundrisse e posteriormente no Capital. Então, os autores, eles colocam basicamente 5 pontos principais que eu elucido para vocês agora. O primeiro, a relação capital e trabalho como contradição dialética. Em que sentido? O choque que se dá do capital, entre o capital e o trabalho, fazendo-se mover a história. Quer dizer, ele é uma contradição, são condições que na realidade se negam. E o Marx vai trabalhar esse conceito basicamente em todos os escritos econômicos, fazendo abstrações, né? O Marx se dedica muito a essa questão. Segundo ponto, a discussão do trabalho estranhado, que daqui a pouco também a gente conceitua. Quer dizer, o trabalho estranhado, ele é resultado e criador da contradição entre o capital e o trabalho. Quer dizer, o Marx começa, ele teoriza essa questão, colocando os fundamentos para debater depois o conceito de alienação e estranhamento, que é uma ampla discussão dentro dos marxistas, que existem entendimentos diferentes disso. Terceiro ponto é a discussão da relação alienação e estranhamento na produção e na reprodução dos homens como pano de fundo para a elaboração de uma concepção de história. É importante a gente perceber que nessa questão da concepção de história, o Marx está refletindo em cima da contradição da contradição manifesta entre o capital e o trabalho, algo que vai estar presente basicamente em toda a obra do Marx, que coloca a luta de classes como motor da história. Isso é um conceito fundamental. O quarto pressuposto implica no quê? Na superação da relação com Feuerbach. E aí implica no que? O Marx ele se aproxima muito de Feuerbach, que era vinculado à esquerda hegeliana, e depois tenta superá-lo, até porque, e o supera, né? Especialmente nas teses que estão presentes ali na ideologia alemã, né? Que é uma crítica monumental que o Marx faz quando vira o mundo de ponta cabeça, se é que a gente pode falar assim. E o quinto pressuposto é o rompimento também com Hegel. Ele marca uma relação de rompimento com Hegel, especialmente na dimensão da historicidade. Penso eu que em cima desses pressupostos, a gente tem um conceito muito forte discutido nos manuscritos, muito presente para aqueles que estão interessados em discutir o trabalho, que é a relação que se tem entre alienação e estranhamento. Né? Alienação e estranhamento que são representadas por 2 palavras em alemão que tem seu próprio significado, que como não domina a fonética da língua, deixo para vocês verem na leitura. Ora, é importante a gente ver, né, agora, olha, o que tanto Hegel e Feuerbach pensavam da noção de alienação e no que Marx faz a crítica e procura superá-los. A gente não pode perder de vista que quando tanto o pensamento de Marx, Feuerbach, Hegel e outros que
que se apresentam na história, em outras concepções que na realidade fogem a esse estudo, que existe um debate muito forte, uma crítica radical à própria dimensão da religião. Quer dizer, é importante a gente perceber isso. Em diferentes correntes de pensamento, ela não está apenas no campo crítico fazendo a crítica da religião. Pelo contrário, ela aparece em diferentes concepções de pensamento, merecendo destaque nesse ponto o positivismo, quando aquela célebre passagem que o Durkheim vai faz um pouco mais para frente, e quando o Durkheim afirma que a sociedade se transformou em uma máquina de criar deuses, né? Algo muito forte, que aquele que tem uma formação religiosa com essa parte não queria que ficasse aborrecido comigo, não. Quer dizer, é uma discussão que já aconteceu, que estava presente no século XIX e que ganha impulso no século XX, que independente de se concordar com ela ou não, ela existe, né? Então, o que acontece? Olha, o conceito de alienação, ele recebe um impulso muito forte da própria crítica à dimensão da religião. Então, quando a gente se remete ao pensamento do Hegel, o Hegel, ele remete à humanidade e faz a comparação da humanidade e dos animais. E como que ele faz essa comparação? Dizendo que os animais possuem necessidades limitadas. E, por sua vez, a humanidade possui necessidades que são ilimitadas, que são sempre maiores do que se consegue produzir. Ora, no entendimento de Hegel, o trabalho é alienação e, ao mesmo tempo, objetivação. Tudo isso é algo que se dá no mesmo processo. Ora, pensa Hegel, como alienação, a matéria é o espírito fora de si como objetivação. Prestem bem atenção nisso. O resultado do trabalho presente na consciência do homem que se materializa na sua própria concretização. Ora, por que o Hegel parte desse pressuposto? Ora, porque o entendimento do Hegel é idealista. O trabalho ele é uma projeção da mente. A alienação é um processo de projeção da mente. Ele parte, como idealista, ele parte do princípio da centralidade do pensamento, se é que a gente pode colocar dentro desse pressuposto, né? E aí, dentro dessa dimensão, o Hegel parte do entendimento de um conceito de religião, mantendo os seus pressupostos idealistas ao dizer que o homem converte seus pensamentos e opiniões em Deus, converte o seu ponto de vista em Deus. Então o Marx vai pegar esses conceitos para, na realidade, problematizá-los nos manuscritos. E especialmente conceitos esses que estão presentes, onde o Marx coloca a questão da religião, num livro muito conhecido que chama Ensaios da Questão Judaica, ou A Questão Judaica, depende, na realidade tem esses dois nomes, né? Essas duas nomenclaturas, dependendo da edição, etc, etc. Já Feuerbach faz uma crítica também radical à religião. Quer dizer, o Feuerbach tinha como entendimento a existência de uma materialidade ahistórica, né? Então, o que o Feuerbach afirmava? Que, presta atenção, olha, a essência da teologia é a essência do homem posto para fora do homem. E aí continua o Feuerbach. O Deus da religião cristã é o conjunto de atributos do homem, que são projetados para fora de si, me perdoem, na forma de um ser imaginário. Ou seja, nada existe além da matéria. Deus, na realidade, manifesto pela religião, é uma invenção do homem, né? Tudo que ganha Deus perde o homem. Deus não é nada do que é o homem real, mas justamente o que não alcança a ser. E aí continua a reflexão, ao dizer assim: Deus é infinito, perfeito e eterno. O homem é finito, imperfeito e pecador.
Deus, nesse sentido, é a materialização da positividade e o homem a materialização da negatividade. Ora, o Marx ele pega esses pressupostos, e especialmente no livro sobre a questão judaica, faz uma crítica radical a essas duas concepções, especialmente porque o Marx estava interessado para discutir a alienação e em um processo dialético também problematizar a sobrenaturalidade do Estado. Quer dizer, a questão que se punha, ela parte desse princípio. Então o Marx, quando ele produz suas reflexões no livro A Questão Judaica que eu comentei com você, ele diz que tanto na política como na religião, e olha só, ele começa a estabelecer, ele quebra o caráter metafísico da questão, mostrando a relação política e religião. E aí afirma o seguinte, olhem só, tanto na política como na religião, o homem projeta para fora de si o ser genérico que não pode manifestar em sua vida normal. Até aí ele está dialogando com o Hegel. Vamos em frente. Olha, os homens possuem uma vida celestial e outra terrena. Aqui ele está dialogando com o Feuerbach, tal qual eu mostrei para vocês. Porém, ele retoma a questão política ao dizer assim, olhem só, o homem existe na comunidade política, em que se considera um ser coletivo, e na sociedade civil enquanto indivíduos. O que o Marx, o que ele está sinalizando com isso? Ora, que o mundo metafísico ele é um processo político e, consequentemente, de dominação. E aí segue na reflexão a dizer o seguinte, os membros do Estado político são religiosos. Olha só a discussão do Estado que eu disse a vocês. Pela diferença entre a ação individual e a genérica, entre a ação na sociedade burguesa e a política. Olhem só, e aí continua. São religiosos na medida que concebem a vida no Estado localizado além da sua individualidade real como uma verdadeira vida. São religiosos na medida em que a religião é o espírito da sociedade burguesa, a expressão do divórcio e do distanciamento em relação do homem ao próprio homem. Ora, o que o Marx está mostrando? Que o Estado, ele nada tem de sobrenatural. Por quê? Porque os homens vivem uma relação política. O Estado não é uma questão sobrenatural a não ser problematizada. E essa dimensão do Estado não ser uma questão sobrenatural, o Marx vai seguir debatendo isso até quando faz a crítica às leis, ao falar assim, olha, as leis não têm nada de neutro, as leis não são neutras, mas sim expressão da burguesia ou da luta de classe que se tem no seu tempo. Então ele vai desenvolvendo essa questão. E aí o Marx fala assim, que a democracia política, vejam bem, baseia-se em princípios cristãos. Olha só. Por quê? Porque legitima as suas ações. Eu não tenho como me revoltar contra Deus ou mesmo contra a própria natureza, mas eu tenho como resistir ou me revoltar contra os próprios homens ou as classes que na realidade é ao qual não se pertence, né? E aí é uma análise que isso, quando Marx aponta essa questão, o que nos remete é que essa análise ela nos pontecia a ver as relações econômicas que estão presentes, especialmente entre mercadoria e dinheiro, valor de troca e valor de uso, trabalho concreto e trabalho abstrato, sendo esses quatro últimos, valor de troca, valor de uso, trabalho concreto e trabalho abstrato, Marx vai desenvolver mais a fundo no Capital. E aí, o Marx aponta uma dimensão dentro do seguinte pressuposto, ao afirmar que na religião, e aí se desenvolve o conceito de alienação, ele começa a dar peso para isso.
os homens estão dominados pelas construções de seus próprios cérebros, ou seja, ele está remetendo à própria existência do homem. Na produção capitalista, olhem só, pelas obras de suas próprias mãos. A produção material consolida-se, vejam bem, como o mesmo processo ideológico que apresenta a religião, convertendo o sujeito em objeto e o objeto em sujeito. Por quê? Porque ocorre uma espécie de naturalização das relações sociais. Esse é um conceito que no campo daqueles que estão na crítica ao capital e, consequentemente, ao modo de produção capitalista, utilizam muito. A naturalização das relações sociais negam qualquer possibilidade de conflito, porque a natureza dentro dessa concepção vem antes que o homem. Olhem só. E aí, tomando como pressuposto a questão da religião e da economia, o Marx desenvolve uma tese muito forte ao dizer que a religião é o ópio do povo e que a sua superação implica na superação da própria lógica de produção e da própria lógica de se pensar a sociedade. Ali na discussão da mercadoria, o Marx aponta pequenas passagens sobre a religião. Ele retoma isso na discussão da mercadoria. Porém, na sequência da análise do Capital, a discussão da religião, ela desaparece. E ela desaparece por quê? Porque o Marx defende a tese que, sendo a religião a expressão de naturalização das ideias das classes dominantes, se o capital desaparece e, consequentemente, tem uma transição de modo de produção, consequentemente, a religião irá desaparecer também, né? E esse é um dos motivos que se discute, ao qual o Marx não se remete mais a essa discussão. Ela é muito forte nos escritos filosóficos, vamos pôr assim, tá? Mas, a exceção dessa pequena passagem onde o Marx, se não me falha que a memória, se remete ao protestantismo e a outros segmentos como forma de legitimação da reprodução do capital, do fetichismo, vamos pôr dessa forma, isso desaparece. O Marx não mais vai discutir isso. Ora, a que ponto que a gente chega? Ora, eu disse para vocês que nos manuscritos de 44 sustentam a discussão tal qual da alienação, cuja origem a gente acabou de debater, e também a discussão sobre o estranhamento. E afirmei também que isso é um debate muito grande dentro do marxismo. Por quê? Porque você tem entendimentos diferenciados, desde aqueles aos quais eu me incluo, né, e que mostro para vocês aqui a dimensão do pensamento do Ranieri e do Tumolo nesse andar, né, que entendem que a alienação ela tem uma dimensão diferente do estranhamento, como aqueles que entendem que o Marx usa isso de uma forma singular. Tá? Então, vejam bem, olha, qual um dos significados possíveis de se dar para o conceito de alienação? Ou seja, quais são alguns seus pressupostos? A alienação, ela está carregada, prestem bem atenção nisso, de um conteúdo voltado à noção de atividade, objetivação e exteriorizações históricas do ser humano. Já o estranhamento, ele parte do pressuposto que ele é composto de obstáculos sociais que impedem que a alienação se realize em conformidade com todas as potencialidades do homem, entraves que fazem com que, dadas as formas históricas de apropriação e organização de trabalho por meio da propriedade privada, a alienação apareça como um elemento concêntrico ao estranhamento. É importante a gente perceber que mesmo nesse terreno nebuloso de debate que se põe essa questão, apesar de estarem em pressupostos diferentes,
na realidade, é o estranhamento, é o trabalho estranhado, o estranhamento do ser social que justifica o próprio processo alienante, né? É por isso que existe uma inter-relação entre os dois. Ora, o estranhamento em si carrega um significado de negatividade e está organicamente articulado à propriedade privada, somente manifestando em sociedades baseados nesta última. Ora, nos manuscritos, a dimensão da propriedade privada, a crítica à propriedade privada é fundamental. Por quê? Porque o Marx começa a apontar a necessidade de construção de uma sociedade voltada à abolição da propriedade privada como condição de superação do estranhamento. É importante vocês terem claro, Marx ainda não escreveu o Capital, vão ser anos à frente. E o Marx ainda, nos manuscritos, ele sofre ainda uma grande influência do idealismo. Então, aponta isso como pré-condição, quer dizer, a superação da propriedade privada é condição fundamental para a superação das condições de alienação e estranhamento que se tem na sociedade. E aí afirma a seguinte questão, que o trabalho estranhado e, consequentemente, a propriedade privada, eles acabam por se determinar mutuamente. Daí a dimensão que eu falei para vocês da necessidade de superação, no entendimento de Marx nos manuscritos, da necessidade de superação da propriedade privada e, consequentemente, do modo de produção capitalista como forma primordial para se superar o processo do trabalho estranhado. Ora, o Ranieri, no livro Câmara Escura, um livro que eu recomendo vocês lerem, é uma discussão muito densa, né? Que vale a pena ler, mas com calma, né? Ele aponta algumas características do estranhamento. E na realidade, o Ranieri, tanto o Ranieri como o Tumolo, porque o Tumolo retoma essa questão do Ranieri no artigo que eu indiquei para vocês lerem para essa aula, ele aponta 4 características principais. Olhem só. O estranhamento do homem em relação ao produto do seu trabalho. Ora, o homem não reconhece aquilo que faz. O estranhamento no interior da sua própria atividade. Olha, o homem não se sente sujeito no exercício do seu próprio trabalho. Ele se põe em um processo do crescimento tecnológico, dele ser gradativamente mecanizado e está estranhado com aquilo que ele mesmo faz. O estranhamento no que diz respeito a outro homem. Olha, ele tem dificuldade em perceber seus caráteres, o caráter de humanidade e o caráter de construção social. E talvez uma das questões mais drásticas que é o estranhamento do homem consigo mesmo, né? Ele não mais se reconhece, ele perde a identidade. Ora, o estranhamento, como eu disse para vocês, apesar dele existir ele não existe apenas no modo de produção capitalista. É isso que eu quero falar para vocês, né? O estranhamento, por ele ter uma relação intrínseca, se é que a gente pode falar assim, com a propriedade privada, ele se manifesta em modos de produção que tiveram como essência a própria propriedade privada. Percebe? O estranhamento não é uma invenção do capitalismo. Porém, é na forma social do capital, e aí sim se remete à sociedade de cunho capitalista, que o estranhamento atinge seu mais alto grau de consolidação e, consequentemente, complexificação.
Quer dizer, a sociedade não é que a divisão a divisão social do trabalho, se é que a gente pode falar assim, ela é um processo que está presente na história da humanidade, né? E o Marx retrata muito isso dentro do pressuposto do movimento da história, aquela questão que o Marx coloca na discussão sobre o método, anatomia do homem, a chave para a problematização da anatomia do macaco, né? Que ali está um conceito de história e de problematização dialética da história, tá? Ao qual o Marx aponta que em outras sociedades também existiam divisões sociais do trabalho. O trabalho ele era dividido, ele era composto de classes, né? E que esse processo se acirra com a dimensão do modo de produção capitalista, ou vamos dizer assim, se agudiza pelo modo de produção capitalista ser, em termos tecnológicos, o mais avançado da história da humanidade, né? Então, olhem só, quer dizer, a partir desse pressuposto, da lógica do estranhamento no próprio modo de produção capitalista, o Marx parte do pressuposto de entender que o estranhamento se manifesta também na vida cotidiana do trabalhador, na medida que os expropria. Ora, por que expropria? E isso eu achei está muito interessante. Vocês podem observar aí no texto do Tumolo, né? Porque você tem a dimensão alienação, estranhamento e reificação que implica na coisificação do mundo, né? E na realidade, o Marx ele não discutia ainda a exploração do trabalhador. Isso para a gente conceituar isso. Ele ainda não se debruçava sobre essa questão. Por quê? Porque ele não tinha instrumental teórico para isso. É diferente de quando lê o Capital e o Marx em crítica ao liberalismo, ou como se denomina como economia política, desenvolve, debatendo com o Ricardo, principalmente a teoria do valor. O Marx ainda ele não tinha esse instrumental. É importante ter claro. Ora, o que significa expropriação e exploração no pensamento marxiano? A expropriação significa retirada do capital da propriedade privada do trabalhador, ou seja, retirada pelo capital da propriedade privada do trabalhador, condição para o estranhamento e a negação da própria essência humana. Ou seja, o trabalhador ele é desprovido da dimensão da propriedade privada. E isso é uma crítica central que está presente nos manuscritos. O trabalhador desprovido da dimensão do universo da propriedade privada, né? E, consequentemente, das suas próprias condições de existência. Por sua vez, o conceito de exploração ele se remete à dimensão do conceito que o Marx desenvolve, que é o conceito de venda da força de trabalho. O que isso significa? Olhem só a definição posta aqui, que está lá no texto do Tumolo. Que o trabalhador possui como mercadoria sua força de trabalho que vende ao capitalista, construindo os pressupostos, prestem bem atenção, para através das teorias da mais-valia, seja tanto a mais-valia absoluta como relativa, consolidar um movimento incessante de valorização do valor, ou seja, de valorização do capital. Ora, esse conjunto de teses sobre a teoria do valor, sobre as teorias da mais-valia, sobre os valores de uso, etc., e o próprio movimento da constituição da força de trabalho como mercadoria que o trabalhador vende à burguesia, o Marx ainda ele não discutia ainda nesse tempo, ele não tinha chegado a esse ponto ele não chegara a esse ponto de reflexões, né?
E eu achei muito interessante a discussão no texto que a gente está debatendo e que eu passei para vocês lerem, que levanta uma tese que a dimensão da expropriação de uma forma singular não cabe no modo de produção capitalista, vamos falar dessa maneira, ou não cabe mais nos estudos conceituais do capital. E aí o texto, como vocês viram, termina com uma pergunta, né, para onde vai, né? A alienação e o estranhamento cabem dentro do capital, né? Ou se desenvolve um conceito de reificação da sua forma maior, né? Essas são questões para vocês refletirem, como eu disse, são polêmicas, né? E espero que essas discussões nos ajudem nas leituras, porque alienação, estranhamento, reificação, conceito de trabalho, conceito de mercadoria, são fundamentais para a gente, em alguns encontros para frente, discutir uma concepção que a gente chama de uma concepção marxiana de educação. Um abraço para vocês e bons estudos.